Boa noite às irmãs, boa noite aos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus envolva todos nós. Coube a nós apresentar o nosso irmão César Crispim, piauiense, está vindo lá de Teresina, trabalhou ontem o dia todo na Feira do Livro, tomou o avião às 2 horas da manhã, chegou às 10 para as 8 e está aqui ainda conosco. Então nós queremos agradecer, César, esse teu empenho, porque nós somos felizes dentro da doutrina espírita, que nós temos vários Paulos de Tarso. Quem atravessa o Brasil para divulgar a doutrina espírita, a gente pode considerar como um Paulinho, né? Então, o César é da área da cultura, ele é autor e diretor de teatro. Aquela peça de Paixão do Cristo que a gente assiste ao final, na Semana Santa, que dá lá no Norte e Nordeste, principalmente lá em Piauí, com os atores da Rede Globo. Ele é o mentor e o diretor daquela peça de teatro que acontece lá. 350 atores. Ele é pequenininho no tamanho, mas é forte na coragem, né? Então ele é trabalhador da área. Ele é trabalhador também da Comunidade Espírita Cristã Joana de Anjos, do Maranhão. Está aqui conosco, trazendo 3 obras para divulgar o seu trabalho, tudo com orientação espírita. Além do conteúdo, tem uma importância a aquisição dessas obras que estará contribuindo para que a construção, eles estão no mesmo envolvimento do que o irmão dava, construindo a sede própria. Então, todo o valor arrecadado das obras vai reverter para a construção. Então, depois, ao final da exposição, ele estará aqui disponível para fazer os autógrafos, tá? Então, vamos ouvir o nosso irmão César Crispim, que vem lá do Piauí, trazendo para nós um tema atual. Seja bem-vindo, querido irmão. Obrigado. Boa noite. Jesus nos ilumine, nos abençoe, nos mostre sempre o caminho que leva para a verdade e para a vida. Se em algum momento eu parar para beber ou usar o lencinho, é natural. Eu não só saí do Piauí, eu saí de 44 graus e caí aqui, nesse negócio gelado que eu confesso para vocês. Eu confesso para vocês, eu já me entreguei, estou morrendo de frio, já me encolhi hoje, mas também é um pouco natural. 44 graus, nós não temos inverno, nós só temos verão e chuvas de verão. E não temos primavera nem outono, é só verão e chuvas de verão. Então, sempre é calor no Piauí, 24 horas durante 365 dias, graças a Deus, o sol é presente. Hoje nós vamos falar de um tema, mas nós vamos conversar mais sobre nós, sobre nossas possibilidades, quem somos. Nós vamos navegar numa história para chegarmos à conclusão do que realmente viemos fazer, o que precisa ser transformado, qual será verdadeiramente a nossa renúncia, essa palavra amor que tanto nos envolve. E nós vamos trabalhar esses temas navegando nessas histórias que eu vou contando para vocês. Quando eu mentalizei essa palestra, foi justamente em uma tarde em que eu cheguei a uma repartição pública na minha cidade. Ao adentrar a repartição pública, eu percebi que uma parte do piso já havia sido retirado e outra parte do piso já havia sido posto novo. O piso estava ali em perfeito estado. A parede, até a altura de 1,5 m, o reboco já havia sido retirado. E um novo reboco ali havia sido posto. O forro havia sido trocado, a instalação elétrica estava sendo modificada, os móveis aqui e acolá haviam sido trocados. Em meio a tanta mudança, os funcionários daquela repartição de tudo faziam para nos agradar, enquanto nós de tudo fazíamos para nos sentirmos confortáveis naquela tarde. Mas foi uma frase escrita em uma faixa que estava fixada na parede lateral da repartição que me chamou a atenção.
A frase dizia o seguinte: para melhorar, tem de piorar. Eu fiquei pensando na frase. Confesso a vocês que durante o período que eu fiquei naquela repartição, esperando ser atendido naquela tarde, eu fiquei o tempo inteiro pensando na frase, a tal ponto de decorar a frase. Terminou o atendimento, eu fui embora. 2 meses depois, eu compreendi melhor o sentido da frase. Porque quando eu retornei à repartição, aí sim a reforma havia sido concluída. O piso, o assoalho estava todo completo, novinho, perfeito. O reboco concluído, a casa toda pintada, toda moderna, aquela repartição. O forro completamente moderno, a iluminação perfeita. Não exigia muito da nossa vista ao ler alguma coisa ali, alguma frase ou algo. Eu comecei a compreender a frase ao tempo em que eu também fiquei pensando se de fato para melhorar tem de piorar. Lendo o livro Coração do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, ditado para Chico Xavier, existe uma parte que um personagem do livro chamado Fernão Dias, ele diz o seguinte: o espírito é como uma gota de água cristalina, que quando está nos planos espirituais, ele é como a gota de água cristalina, o espírito, mas quando cai na terra, mistura-se ao pó da terra. E ao misturar-se ao pó da terra, é como se tornasse lodo, uma lama, porque misturou com o pó da terra. Ou seja, quando o espírito está nos planos espirituais, ele começa a compreender os porquês da vida. Aí as ideias vão clareando. Ele começa a compreender por que teve aquela esposa, por que teve aquele esposo, por que teve aqueles filhos, por que foi espírita, por que não foi evangélico. Ele começa a compreender os porquês da vida. E isso vai clareando as ideias do espírito. E isso quando ele está nos planos espirituais. Quando as ideias estão bem transparentes, bem nítidas na mente dele, aí o mentor espiritual toca no ombro dele e diz assim: agora você tem que reencarnar para continuar o seu processo evolutivo. E aí o que é reencarnar? É a gota de água cristalina cair na terra, misturar-se ao pó da terra e vem a lei do esquecimento. Com a lei do esquecimento, então eu já não sei mais porque tive essa esposa, porque tive esse esposo, porque tenho esses filhos, já não sabemos mais porque somos espíritas, porque somos evangélicos e por aí vai. É como se também estivesse piorando, porque estava tão bem nos planos espirituais e agora que cai na terra, parece que piorou de novo. Mas Kardec diz que não. Kardec diz que o espírito só avança. Kardec diz que o espírito só evolui, que o espírito só avança, o espírito só cresce, o espírito não regride, o espírito não piora. Se Kardec está dizendo que o espírito não piora, eu tenho que perguntar para vocês de onde vem essa sensação de que piorou. Porque existem sensações na nossa vida de que piorou a vida. Então, de onde vem a sensação de que piorou se não piora? De onde vem essa sensação de que piora se Kardec diz que só melhora, que só avança, que tudo que nós estamos sentindo, passando, está sendo para o nosso crescimento espiritual, mas há uma sensação que não. De onde vem? O livro Nosso Lar, do André Luiz, possui 2 cartas introdutórias. A primeira carta introdutória do livro foi escrita pelo Emmanuel, e Emmanuel apresenta André Luiz para nós. A segunda carta introdutória foi escrita pelo próprio André Luiz e ele nos apresenta a sua obra. Essa carta do André Luiz está ali antes do primeiro capítulo da obra Nosso Lar. Nessa carta, no segundo parágrafo, o André Luiz nos diz uma coisa muito interessante. André Luiz nos diz, nesse segundo parágrafo, ele nos leva a crer, nesse segundo parágrafo da carta dele, que nós somos como um rio. Quando eu li pela primeira vez, eu já tinha lido 12 vezes o livro Nosso Lar, isso nunca havia me chamado a atenção. Mas quando eu li, naquele período em que eu estava mentalizando essa palestra, eu encontrei a resposta. Porque eu fui pesquisar então qual a importância de um rio. Eu fui pesquisar se de fato nós somos como um rio. Eu fui pesquisar a filosofia dos rios, como um rio age, como um rio percorre sua trajetória, como ele nasce, onde ele chega. E vocês sabem qual foi a conclusão que eu tive? Que de fato nós somos como um rio. E mais ainda, concluindo que nós somos como um rio,
a vida só melhora. E comprovo o que Allan Kardec diz. O espírito só segue, só avança, só evolui. E mais ainda, eu comecei a perceber que, de fato, na vida nada piora, tudo melhora. Deixa eu contar para vocês um pouco dessa minha descoberta quando eu vi que nós somos como um rio. A princípio eu me assustei, porque eu descobri que um rio alimenta com seus peixes milhões de pessoas, mata a sede de centenas de milhões de pessoas, muda a geografia de cidades, estados, nações. Por onde ele passa, ele transforma. Aí eu já comecei a ficar impressionado se de fato somos como um rio, porque eu me sinto tão pequeno e um rio é tão grande e revoluciona tanto uma nação ou nações por onde ele passa. Com isso, eu fiquei mais ainda intrigado e fui aprofundando o estudo. Aí eu convido vocês a entender um pouco a filosofia dos rios. Entendendo a filosofia dos rios, nós vamos nos entender, nós vamos saber quem somos. Primeiro, se nós somos como um rio, todos os rios possuem margens, correto? Todos os rios possuem suas margens, correto? Margens na esquerda, margens na direita. Todos os rios possuem margens. Nós também possuímos margens enquanto rio que somos? Eu tenho que perguntar para vocês, dentro desse pensamento, se nós possuímos margens enquanto rio que somos. Porque André Luiz nos leva a crer que nós somos como um rio. Se nós possuímos margens, eu tenho que perguntar a vocês, o pai, a mãe, o filho, o irmão, essas pessoas que estão na nossa casa, o nosso vizinho, o nosso companheiro de trabalho que está sentado na mesa da esquerda, na mesa da direita. Pergunto mais ainda a vocês, quando vocês estão transitando nas ruas, avenidas de Porto Alegre, por exemplo, que vocês vão a pé, de bicicleta, carroça, moto, carro, que você vai transitando naquelas avenidas, as outras pessoas que vão passando à sua esquerda, à sua direita, que também estão nos seus veículos ou a pé ou etc. Aqui na Casa Espírita, essa pessoa que está sentada à sua esquerda, à sua direita, eu preciso perguntar para vocês, se nós somos como um rio, seriam essas pessoas os habitantes das margens do rio que somos? Se nós somos como um rio, o pai, a mãe, os filhos, o tio, a avó, o companheiro de trabalho, o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, o companheiro de casa espírita, seriam esses, então, os habitantes das margens do rio que somos? Porque se eles são os habitantes da margem do rio que somos, eu preciso perguntar a vocês como nós estamos banhando eles. Com que energia das águas profundas nós envolvemos essas pessoas? Pergunto mais ainda, se essas pessoas são os habitantes das margens do rio que somos, como eles mergulham nas nossas águas? Qual a profundidade? O que encontram em nós quando mergulham? Encontram os peixes da sabedoria? Ao mergulhar nas águas do rio que somos, essas pessoas que habitam as margens do rio que somos, que são os nossos familiares, amigos, companheiros de trabalho, de universidade, o que encontram? O que encontram quando mergulham na profundidade do rio que somos? Como nós banhamos essas pessoas? Que energia usamos para envolver essas pessoas enquanto rio que somos? Mais ainda eu pergunto a vocês, se nós somos como um rio, o que nasce então nas margens do rio que somos? O que brota ali naquelas margens? O que nasce ali? Nascem árvores grandes, com troncos largos, árvores enormes. É preciso saber o que nasce nas margens do rio que somos. Até porque nós temos que entender que essas árvores, elas precisam desse tronco largo, elas precisam desse tronco forte, mas elas só terão um tronco forte se tiver a seiva para sugar da terra, se tiver a água alimentando e banhando aquelas raízes nas margens do rio que somos. Pergunto para vocês, o que nasce nas margens do rio que somos? Árvores grandes, troncos fortes? Por que é importante saber disso? Porque é no tronco que nascem os galhos. E o que são os galhos das árvores que nascem nas margens do rio que somos? Um galho é um tio, um galho é um filho, um outro galho pode ser o pai, pode ser a esposa, pode ser o companheiro de casa espírita, um galho pode ser um amigo de trabalho, um amigo da universidade, porque esses galhos necessitam de um tronco forte, necessitam que esse tronco possa alimentá-lo, possa sustentá-lo para que ele possa crescer. Mas ainda eu pergunto a vocês, os galhos das árvores que nascem nas margens do rio que somos, esses galhos estão brotando folhas?
Essas folhas produzem sombra. O viajor cansado descansa na margem do rio que somos, à sombra daquelas árvores? Pergunto mais ainda a vocês. Se nós somos como o rio e essas árvores nascem nas margens do rio que somos, eu preciso saber de vocês se também brotam flores. Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 14 da segunda carta aos Coríntios, Paulo diz que o homem e a mulher é o perfume que por meio do qual Deus enche o mundo inteiro do seu conhecimento. Nascem flores nas árvores que brotam às margens do rio que somos. Essas flores exalam perfume, enche o mundo inteiro do conhecimento de Deus, porque nós somos copartícipe de Deus na construção do universo. Mais ainda eu pergunto, brotam frutas? Frutas doces ou amargas? Que frutas estamos observando? Estamos entregando para a humanidade, frutas doces ou amargas? Certa vez, um garoto pensou que era como um rio, assim como André Luiz disse. E pensando que era como um rio, ele então decide conhecer um rio. E ele procura um rio. Quando esse garoto procura um rio, aí eu vou contar também a história desse garoto para vocês. O garoto procura um rio e esse rio era largo, era o rio da vida dele. Era um rio tão largo que ele não atravessava nado. Era um rio tão grande que surgia distante numa curva, desaparecia distante na outra curva. O garoto queria conhecer o rio inteiro, porque ele entendia que era como um rio. Se conhecesse o rio inteiro, ele iria conhecer-se. Então o garoto se joga no rio. E quando o garoto se joga no rio, ele quer conhecer a profundidade do rio. Ele quer conhecer o interior deste rio que é. Então ele se joga nesse rio. E quando ele se joga nesse rio, ele tem uma grande decepção. O sol projeta sua luz sobre a superfície do rio e só ilumina 3, 4 metros de profundidade. Depois, tudo escuridão. O garoto só consegue ver do rio uma pequena parte, que é o sol consegue iluminar. Depois, todo o restante vai desaparecendo na escuridão do rio. Sabe o que isso me lembra? Me lembra Joana de Ângeles e o Jung, quando eles começam a falar que o nosso consciente é o nosso momento presente. É tudo isso que conseguimos lembrar, essa nossa personalidade atual. É esse momento que o garoto consegue ver do rio. E o inconsciente é tudo aquilo que ele não consegue recordar-se, mas está ali com ele, direciona ele, segue com ele. O que o garoto, ao mergulhar no rio, consegue ver é somente uma pequena porção do seu consciente, do seu momento atual. Todo o restante do rio é seu inconsciente, está ali com ele, segue com ele, impulsiona ele, no entanto, ele não consegue ver. O garoto insatisfeito por não conseguir ver a profundidade do rio, ele então toma uma decisão. Eu vou subir até as nascentes. Eu vou subir até as nascentes porque eu quero saber como esse rio nasce. Porque eu descobrindo como esse rio nasce, eu vou descobrir como nasci, como eu fui gerado. E o garoto vai subindo para as nascentes, percorrendo as margens do rio. E quando ele vai subindo, ele percebe que o rio faz grandes voltas. E ele poderia cortar por dentro da floresta, dizendo para nós que existem caminhos diferentes na nossa trajetória, na nossa busca por esse conhecer-se. Às vezes, nós estamos sempre percorrendo os mesmos caminhos pelas margens do rio e querendo encontrar, no final, resultados diferentes. O garoto disse que novos caminhos existem. Entrar na mata, aventurar-se por novos caminhos, o Espiritismo é um novo caminho. Casar-se é um novo caminho. Amar o próximo é um novo caminho. Amar os inimigos é um novo caminho. É porque às vezes nós nos esquecemos disso. Mas uma coisa muito interessante, quando nós optamos por novos caminhos, e o garoto optou por caminhos por dentro da floresta, às vezes por dentro da floresta, nesses novos caminhos podem aparecer feras. Já observaram que quando nós estamos nos mesmos caminhos, nós já conhecemos todos os cordeiros e todas as feras e já nos habituamos a eles, a convivência com eles. Novos caminhos nos levam às feras diferentes. E quando o garoto adentra por aquela floresta, por esse novo caminho, ele encontra feras diferentes. E o que seriam as feras desses novos caminhos que escolhemos? A fera seria uma pessoa que nos calunia? A fera seria uma pessoa que foi maledicente conosco? Uma fera pode ser uma pessoa que agiu com maldade?
Às vezes nós dizemos que a fera foi aquela pessoa que tomou algo que era nosso. Mas que coisa interessante, e quando nós encontramos as feras do caminho, geralmente também dizemos assim: eu agora tenho ódio. Eu estou com ódio porque fulano Beltrano me fez esse mal. Eu estou com ódio porque a fera que eu encontrei no caminho me fez mal. É um raciocínio totalmente errado. Eu estou com ódio é porque eu tenho ódio. Nós não temos ódio porque as outras pessoas não fizeram ódio. Ninguém põe sentimento dentro de ninguém. Nós temos ódio é porque nós temos ódio. As feras do caminho talvez até despertem. As feras do caminho talvez até dê uma dica. Mas a única coisa que a fera do caminho faz é dizer assim para nós: olha, eu vou despertar em ti os sentimentos que você já leva, os sentimentos que você possui. E quando eu despertar em ti com a minha atitude, você vai trabalhar a tua essência e eu vou embora. Agora esse ódio é teu, você vai se ver com ele e você vai trabalhar ele. As feras só recordam, só dizem para nós o que possuímos. Esse trabalho é individual, é pessoal. Elas não têm nada a ver com os sentimentos que levamos. Esses sentimentos são nossos. O garoto então continua pelos seus caminhos por dentro da floresta e começa a perceber que o som das águas está diminuindo. Ele começa a perceber que está ficando distante o som das águas. E ele começa a achar que ele está perdido. Então ele corre de volta porque o rio está se distanciando. Mas olha que coisa interessante, o rio não estava se distanciando. O rio estava diminuindo o seu tamanho. Ele estava chegando nas nascentes. E quando o garoto corre de volta para o rio, ele já não encontra mais o rio largo e caudaloso. Ele chegou na nascente. E quando ele chega na nascente, ele percebe que o rio não é grande. Ele percebe um rio pequeno. O que o garoto encontra na nascente, ele pensou assim: se aquele rio era tão grande, tão largo, ele deve surgir numa cratera gigantesca jorrando milhões de litros de água. Porque ele é grande, ele nasceu grande. Mas o que é que o garoto encontra? O garoto encontra um olhinho d'água. E esse olhinho d'água vai jorrando uma aguinha insignificante e vai descendo. Vai jorrando uma aguinha insignificante e vai descendo aquele filetinho de água. O garoto olha para aquilo e se decepciona novamente. Esse aqui é a minha nascente, essa aqui é a minha nascente, é impossível isso aqui ser a minha nascente. Meu rio é grande e isso aqui é muito pequeno, é muito insignificante. É uma aguinha jorrando, que coisa insignificante, simples demais. Vocês sabem por que o garoto pensa assim? O garoto pensa assim porque quando nós somos um pequeno rio, quando nós somos um córrego muito pequenininho, nós não compreendemos que é da simplicidade de Deus que nascem as coisas grandes de Deus. Eu sei que é um rio pequeno, eu sei que é um olhinho d'água insignificante, como Kardec disse, simples e ignorante. Eu sei que é muito simples, eu sei que é um córregozinho insignificante, mas já existe uma proposta divina. Já existe uma proposta divina de crescer, de ser tão grande que irá produzir milhões de peixes, matar a sede de milhões de pessoas. Será tão grande que irá chegar no mar, lugar onde todos os rios do mundo um dia irão se encontrar. É porque quando nós somos muito pequenos, apenas um córrego, nós não compreendemos que é da simplicidade de Deus que nascem as coisas grandes de Deus. É um raio de sol que faz nascer o dia. É um raio de sol que faz nascer a vegetação na terra e ter vida no planeta. São pequenos raios de sol. É da simplicidade de Deus que nasce tudo o que é grandioso na obra de Deus. Mas entender a simplicidade é um dos últimos passos para alcançar a perfeição. O garoto então toma uma decisão. Sabe, eu vou descer. Eu vou descer porque eu quero compreender como esse rio cresceu. Eu vim por dentro da floresta e não compreendi. Agora eu quero entender como esse rio cresceu. Eu vou descer e eu vou descer pelas margens. Eu vou descer para compreender como esse rio cresceu. E o garoto começa então a descer o rio. E ele vai descendo pelas margens e ele descobre algo muito fantástico. Ele vai descendo e desse lado vem um outro riachinho. E esse riacho vem com suas águas violentas. Ele joga suas águas nas pedras, ele vem correndo muito rápido, é um riachinho violento.
E ele vem com toda essa violência para jogar suas águas no Rio do Garoto. É um afluente. E ele joga as águas no Rio do Garoto, por quê? Porque o Rio do Garoto aceita aquelas águas violentas. O garoto desce mais um pouco. E quando o garoto desce mais um pouco, do outro lado vem agora um rio. Um rio pequeno, um rio de águas sujas. Sujas pela natureza. Águas barrentas, animais mortos, árvores que caíram, folhas mortas. Vem descendo tudo aquilo ali para jogar no Rio do Garoto, porque é um afluente. E o Rio do Garoto aceita. O garoto desce mais um pouco, então ele percebe um terceiro rio. Agora esse rio está poluído pelo homem. Águas mal cheirosas, escuras, 0% de oxigênio, vem se arrastando para jogar suas águas no Rio do Garoto. E o Rio do Garoto aceita. O Rio do Garoto aceita todas as águas. O Rio do Garoto aceita todas as águas que chegam até ele. E vocês sabem o que é que o garoto percebe? O garoto percebe que quanto mais o rio aceita, maior ele se torna. O garoto começa a perceber que um rio, e olha que nós somos como um rio, só se torna grande se aceita os outros rios na sua vida como são e como estão, sem exigir do outro mudança. Sabe por quê? Porque ele sabe que quanto maior ele for, mais profundidade ele possui para trabalhar as suas impurezas e devolver para a humanidade só o oxigênio, os peixes e as águas puras. Mas é preciso saber crescer para ser grande. E só cresce se aceita os outros rios. E todos somos um rio. O garoto desce mais um pouco. E quando o garoto desce mais um pouco, ele percebe que num ponto do rio, o rio é tão calmo, é tão sereno naquele ponto. Ele olha para o rio e o rio é tão calmo, é tão sereno, que ele forma um espelho d'água na superfície. E quando ele forma um espelho d'água na superfície, ele reflete um céu. Um céu com as nuvens brancas de Deus e os raios do sol, que é a luz de Deus na terra. Um rio calmo e sereno forma um espelho d'água na superfície e reflete um céu para a humanidade. Um rio calmo e sereno, e nós somos como um rio. O garoto desce mais um pouco, e em outro ponto, aí o rio já não está tão calmo. Parece que teve tempestade da noite. As águas estão agitadas, tremem, e como tremem, não formam um espelho d'água na superfície. Se não forma um espelho d'água na superfície, não reflete um céu. E aí os moradores vão até as margens do rio e conversam. Amigo, vamos tomar banho nesse rio, mergulhar nesse rio, nadar, pescar? E o outro responde, amigo, eu não vou, sabe por quê? Rio agitado e nervoso pode nos tragar, sufocar, não confio. O garoto aprende, rios calmos e serenos refletem um céu. Rios nervosos e agitados refletem angústia e desconfiança. O garoto, então, chega no mesmo local onde ele tomava banho, lá no início da nossa história. E chegando naquele local, ele começa a perceber o seguinte: eu devo ter muito a aprender com esse rio. Então eu vou descer. Eu vou descer esse rio agora porque eu quero saber onde chega. Eu quero saber onde esse rio vai dar. Como isso tudo termina. E o garoto começa a descer o rio. E quando ele começa a descer o rio, ele percebe algo fantástico. O rio tem pedras. Vocês já observaram que todos os rios têm pedras? Uma pedra aqui, outra pedra ali, pedras pequenas, pedras maiores, pedras de todos os tamanhos. Todo rio possui suas pedras. Se nós somos como um rio, nós também possuímos pedras? Às vezes é a esposa que é uma pedra. Às vezes é o esposo que é a pedra. Às vezes nós temos 4 filhos, 3 maravilhosos, mas tem um que é uma pedra. A casa espírita possui 10 tarefeiros. 8 foram enviados por Deus. Agora tem 2 que só Jesus na causa, como diz nossos irmãos evangélicos. O vizinho da esquerda é maravilhoso, o da direita nem se fala. Agora o da frente tinha que ser o da frente, que era para a gente olhar para a cara dele assim, todo dia eu estava olhando para a cara dele. É uma pedra. O companheiro de trabalho dessa mesa é um amor, e o dessa outra mesa mais maravilhoso ainda. Agora aquele lá do canto, que pedra no caminho. Nós já escolhemos nossas pedras, já temos nossas pedras. Sabemos quem são as nossas pedras. E todo o rio tem pedras, é por isso que nós temos pedras.
Então vamos aprender com o rio, a filosofia do rio com suas pedras. Assim como o rio faz com suas pedras, nós vamos fazer com as nossas. Essa minha mão aqui é uma pedra pequena, não é uma pedra muito grande. E como ela é pequena, ela cabe dentro do leito do rio. Como ela é pequena, ela cabe dentro do rio. O rio vem aqui, ó. Essa é a minha mão aqui, é a água, são as águas do rio. Então, o rio, como a pedra é pequena, ela está dentro do rio. Não é muito grande essa pedra. Então, o rio vem com suas águas e vai passando. Vem com suas águas e vai passando e segue. Vai passando e segue. E que movimento é esse aqui que eu estou fazendo na mão? É um carinho, um afago, né? Ou seja, o rio vai passando por aquela pedra pequena e vai afagando, vai acariciando e vai seguindo. Mas ele deixa ali a pedra, ele guarda a pedra ali, quietinha a pedra pequena dentro dele. No entanto, existem pedras que são muito grandes. Concordam comigo? Pedras gigantescas. E a pedra, quando é muito grande, ela não cabe dentro do leito do rio, ela saca fora. E ela fica aqui, gigante. A água do rio tem que mudar o movimento, porque a pedra é tão grande que saiu fora. Que movimento, então, agora o rio vai fazer com essa pedra muito grande? Qual é o movimento? Contornar. Vai contornar a pedra. Os meus dois braços agora são as águas do rio. E a pedra gigante está aqui na frente. Eu vou fazer o movimento do contorno e vocês vão me dizer que movimento é esse. Aqui estão as águas do rio contornando a pedra muito gigante. O rio está nos dizendo que com as pedras pequenas, carinho. Com as pedras grandes, abraço. Todas as vezes que o rio passa por aquela pedra, o rio leva um grãozinho de areia da pedra. Passa pela pedra e leva um grãozinho de areia da pedra. Passa pela pedra e leva um grãozinho de areia da pedra. Passa pela pedra e leva um grãozinho de areia da pedra. E a pedra vai diminuindo, 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 até caber no coração do rio. É muito lindo isso, não é? Aí vocês sabem quantos anos isso leva? Para diminuir, diminuir, diminuir. Esta pedra está no coração do rio. Quantos anos? Milhares de anos. Então, vai aqui o recado. Com pedras pequenas, milhões de carinhos. Se a pedra for grande, bilhões de abraços. E muita paciência, porque isso dura centenas de encarnações. Muita paciência, mas um dia ela estará no coração do rio. Vocês sabem como o rio vai polindo as suas pedras? No atrito entre uma pedra e outra. Então, atrito entre as pedras, é necessário esse atrito para que haja o polimento das pedras. O garoto, então, segue sua trajetória evolutiva e ele chega, então, a uma cidade. E quando ele chega nessa cidade, ele percebe o movimento dos moradores. A noite vai aproximando-se e os casais de namorado correm para as margens do rio. As crianças ali brincando de bicicleta, os namorados se beijando, as senhoras e senhores sentados no banquinho, admirando o rio. O sol vem vindo, o sol vem descendo, vem descendo. Quando o sol aproxima-se das margens do rio, da água do rio, o sol fica amarelo, dourado como ouro, e joga sua cor dourada sobre a superfície do rio, dourando o rio, dizendo para nós que um grande rio pode ser dourado e brilhar como ouro para a humanidade. Mas aí a noite cai, e quando a noite cai, os moradores vão para suas casas, eles vão para as suas residências. É noite, é trevas, é escuridão, o rio fica ali sozinho, um pescador ali, outro pescador acolá, e o rio sozinho naquela noite escura, parece que tem uma tristeza, uma depressão. E o grande rio, então, no volume das suas águas, cria a coragem deste grande rio, toma da luz da lua e prateia as suas águas, dizendo para nós que um grande rio, e nós somos como um rio, brilha sempre, seja dia, seja noite, seja luz, seja as trevas, seja sol, seja lua, ele vai brilhar sempre. Seja ouro, seja prata, mas ele brilha sempre. O garoto desce mais um pouco. E quando o garoto desce mais um pouco, ele percebe que desse lado, então, é só fartura na vida do rio. Desse lado é só fartura. O rio vai descendo e as pessoas plantando, irrigando,
é trigo, é soja, é milho, tudo está ali, tudo é plantado, tudo nasce. Quanta fartura na vida de um rio. E o rio está muito tranquilo ali naquele trajeto. E vai caminhando, caminhando muito tranquilo. E aí mais abaixo, muda. Agora são montanhas. Agora são montanhas grandes, montanhas difíceis de atravessar. O rio tem que buscar saídas, porque ele não vai parar. Ele não vai voltar para a nascente. Sabe o que isso me faz lembrar? Do início da nossa história. Parece que piorou aqui nas montanhas, não parece? Mas é só uma impressão, porque segundo Kardec, avança sempre. Ou vocês já viram o rio voltar para a nascente? Avança sempre, ele vai buscando novos caminhos, ele vai se estreitando, vai se dividindo, vai percorrendo, vai atravessando as montanhas, se divide em 10 e quando menos espera, atravessou as montanhas. E o garoto percebe que o rio segue, que o rio avança, agora novamente tem foco, sabe para onde vai, onde quer chegar. Mas aí daqui a pouco, curvas, muitas curvas na vida do rio, muitas curvas e o garoto percebe essas curvas, muitas curvas. Parece que o rio perdeu o foco, o rio não sabe para onde vai. Que seriam essas curvas na vida de um rio? Seria o momento que nós nos envolvemos com drogas ilícitas? Seria o momento que nós nos envolvemos com o álcool, com a prostituição? Uma curva dessa na vida seria o momento que nos envolvemos com a corrupção? Porque são muitas curvas na vida de um rio. E o garoto percebe que após as curvas, novamente o rio sabe onde vai chegar. O rio segue, segue reto, tem meta, tem objetivo. Tudo isso são momentos na vida de um rio. Mas ele não para nunca. Um rio segue, um rio avança, um rio só cresce, um rio sabe onde vai chegar. Aliás, um rio tem com certeza o seu lugar onde vai chegar. E aí o garoto segue. Quando o garoto segue, o garoto percebe que lá no final, ele olha e tudo é retinho. Tudo é muito belo na vida do rio, tudo é retinho. E quando ele olha lá no final, o rio sumiu. O rio simplesmente desapareceu. Quando ele percebe que o rio desapareceu, o garoto corre até o local onde o rio desapareceu. E chegando no local onde o rio desapareceu, ele percebe que o rio não desapareceu nem sumiu. O rio caiu. É uma cachoeira. E o garoto fica ali olhando e pensando assim: são necessárias as quedas na vida de um rio? Porque depois que esse rio correu tanto, cresceu tanto, são necessárias as quedas na vida de um rio? É preciso cair? E por que cair? Deixa eu abrir um parêntese para nós entendermos se são necessárias as quedas na vida de um rio, se é preciso cair na vida de um rio. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier, no livro Boa Nova existe um capítulo que narra essa história que eu vou contar rapidamente. Mas no livro Sexo e Consciência, do Divaldo Franco, também conta essa mesma história com outras palavras. E no livro do Roque Jacinto, chamado Maria Madalena, também traz a mesma história. Diz que em Magdala morava uma mulher chamada Madalena, e ela tinha uma vontade muito grande de conhecer o amor. Narra ali também que certa feita a sua serva, retornando do mercado de Cafarnaum, conta para Madalena o seguinte: Madalena, existe um homem às margens do lago de Genezaré, em Cafarnaum, e esse homem estava falando sobre o amor. Mas falava de modo tão diferente, com palavras diferentes. Madalena, me senti tocada. No outro dia, Madalena, que queria sentir um amor diferente, corre então até o mar da Galileia. E ali, chegando em Cafarnaum, que é relativamente próxima de Magdala, chegando ali, ela encontra Jesus pregando e falando sobre o amor. Ela senta-se a uma pedra e ouve aquelas palavras daquele homem. Vamos encontrar Madalena, então, acompanhando Jesus na sua trajetória evolutiva, caminhando pelas ruas, avenidas e percorrendo as cidades da Judéia, da Galileia, da Samaria. E ela vai seguindo. Depois nós vamos encontrar Maria Madalena no momento da crucificação, quando Jesus está ali crucificado. Maria, mãe de Jesus, está ao lado de João. Quando Madalena aproxima-se, um soldado romano a impede. Maria, mãe de Jesus, diz: deixem-na passar porque ela é da família. Porque somente os da família poderiam aproximar-se da crucificação. Naquele momento, Madalena aproxima-se da cruz e permanece ali,
A prostituta de Magdala agora faz parte da família de Jesus. No domingo da ressurreição, Madalena então vai até o Santo Sepulcro. E ao olhar para o sepulcro de Jesus, a pedra havia sido retirada. Ela adentra o sepulcro, Jesus já não está mais ali. Ela retorna. E ao retornar, ao sair, ela vê o jardineiro fiel e começa a conversar com aquele jardineiro que está ali próximo da sepultura de Jesus. E nessa conversa, ela reconhece nele o próprio Messias. Madalena dali, então, corre até a casa do caminho, bate à porta. Pedro, Tiago, João, Filipe aproximam-se de Madalena. E Madalena pronuncia uma frase tão encantadora que até hoje essa frase que Madalena pronunciou está em nossos corações e em nossa consciência. E até que um dia todos nós vamos chegar à perfeição. E todos os seres do planeta Terra irão chegar à perfeição. E até esse dia em que todos chegarem à perfeição, nós todos ainda iremos nos recordar da frase de Madalena naquela tarde. Porque olhando nos olhos do Pedro, Madalena diz: Pedro, o Cristo vive, está entre nós. Se você tem certeza que o Cristo vive, que está entre nós, foi a prostituta de Magdala que caiu tão fundo no poço da prostituição e que subiu tão alto ao ponto de merecer-se a anunciadora da ressurreição de Cristo. E até hoje essa frase está em nossa consciência e em nossos corações. Saulo de Tarso caiu. Saulo de Tarso ajudou no apedrejamento de Estevão. Saulo de Tarso perseguiu os primeiros cristãos. Saulo de Tarso foi à casa do caminho ameaçar Pedro e Tiago. Saulo de Tarso cai literalmente na estrada para Damasco. E quando ele cai, Jesus pronuncia a frase mais bela que existe no livro Paulo e Estevão, do Chico Xavier. Paulo, entra na cidade. Entra na cidade, Paulo. Ou seja, dizendo para nós, os Saulos de Tarsos de hoje: sai da tua caverna. Sai da tua caverna. Você modernizou essa caverna demais. Você colocou Netflix. Você colocou ar-condicionado, piso caro, forro bonito. Mas você tem medo de entrar na cidade. Então, Saulo de Tarso, sai da tua caverna. Entra na cidade. Entra na cidade e avança. E Saulo vai. 10 anos depois, após muito estudo, ali nos teares de Jerusalém, nós vamos encontrar um moço chamado Paulo de Tarso, que por 4 vezes sai do Oriente Médio, sobe pelo sul da Itália, atravessa o que chamamos hoje de França, Portugal e Espanha, a pé, para pregar no mundo inteiro o Evangelho do Senhor, escrever as cartas que escreveu e, mais ainda, para criar as igrejas do Senhor no mundo inteiro. São necessárias as quedas? São necessárias as quedas. O mesmo Saulo que caiu, que apedrejou os cristãos, é o mesmo Saulo que se ergue da sua queda e ergue as igrejas do Senhor no mundo inteiro. Francisco de Assis caiu. São necessárias as quedas? Francisco, quando jovem, era beberrão. Vivia pelas tabernas de Assis, junto com seus amigos, Bernardo de Quintavalle, Marcel, Henrique, Felipe, todos eles, Pedro. Ele vivia ali bebendo naquelas tavernas. Joana, sua mãe, cansou de buscá-lo pelas ruas bebo embriagado. Já jovem, pede para o pai: pai, compra para mim uma armadura. Eu preciso ir para a guerra. Desejava matar o inimigo. Foi para a Perúdia. Depois ele disse que foi para a Quinta Cruzada. Na ida para a Quinta Cruzada, ele cai do cavalo também. Ver uma luz. Volta para casa enfermo. Sua mãe cuida dele e fecha todas as janelas e portas do seu quarto para ele parar de ver essa luz. Mesmo assim, certa vez a luz aparece e enche seu quarto. E quando enche seu quarto inteiro, nesse momento, essa mesma luz diz para ele, porque ele faz a mesma pergunta de Paulo: que queres que eu faça? E a luz responde para ele: Francisco, reconstrói a minha igreja, Francisco. Reconstrói a minha igreja. 1200, feudalismo, cruzadas, Santa Inquisição. Meu Deus, um homem pequenininho, franzino, vai para o mundo e reconstrói a igreja do Cristo pobre. O mesmo beberrão. São necessárias as quedas? São necessárias as quedas. Certa vez eu estava no Recife e estava ali para proferir palestras em casas espíritas. E aí, quando eu cheguei em Carpina, uma cidade 60 quilômetros do Recife, eu ia passar ali um dia, e quando eu cheguei na casa espírita, era à tarde, eles iam me levar para um hotel, mas eu percebi que do lado da casa espírita era um abrigo para idosos. Perguntei se havia possibilidade de eu ficar ali.
Como eles tinham um quarto separadinho dos idosos, porque eu não poderia ficar junto com eles, eu fiquei naquele quartinho. No outro dia, pela manhã, eu então levantei-me, aí quando cheguei na cozinha, observei uma senhorinha cozinhando um feijão para o almoço. Eu pedi licença, entrei na cozinha, sentei-me, e quando eu sentei, eu olhei assim para ela, aquela mulher tão simples, eu olhei para ela e disse assim: senhora, a senhora acha que são necessárias as quedas na vida de uma pessoa? Eu estava mentalizando essa palestra. E quando eu perguntei para ela assim, ela respondeu: meu filho, você está me perguntando se são necessárias as quedas? Filho, é porque a humanidade é esquecida, filho. Mas naquela tarde funesta, filho, naquela tarde funesta da sexta-feira, o Cristo levando a sua cruz após as 40 chibatadas, filho, ele carregava a sua cruz pelas vielas de Jerusalém, atravessava o mercado de Jerusalém, filho, e caiu 3 vezes. Das 3 quedas, filhos, ele se ergueu. Ele ergueu sua cruz, levou e chegou ao Gólgota. E ali crucificado, filho, ele perdoou toda a humanidade e subiu aos céus. Ah, filho, é porque a humanidade é esquecida, mas Jesus só esteve ao lado de Deus e sentado à lateral de Deus, Criador de todo o universo, depois de 3 quedas. São necessárias as quedas. O garoto então desce pela lateral da cachoeira. E quando ele desce pela lateral da cachoeira, ele olha para a cachoeira. Vocês já viram uma cachoeira? Ao vivo, numa foto, numa novela, num filme. Já viram a cachoeira? É bonita uma cachoeira? É muito bonita? É linda, não é isso? Ali é uma queda. É porque depende dos olhos que olham para as suas quedas. Mas todas as quedas são belas. O rio vinha lento. O rio vinha muito lento. Aí ele cai. Quando cai, acelera e corre mais rápido. Estava lento demais. Estava muito lento. Precisava acelerar. E na queda, ele acelera e ele segue. Bem mais rápido do que antes. Agora o garoto chega ao final da sua trajetória evolutiva e ele percebe que o rio vai se jogar no mar. E ele olha para aquele espetáculo todo, e quando ele olha para aquele espetáculo todo, ele faz sua última reflexão. Ele faz sua última reflexão. Olha para frente e vê o mar, o lugar onde todos os rios do mundo vão se encontrar e que André Luiz diz que ali é a eternidade de Deus. Olha para trás e vê o rio que foi. E recorda-se, Deus, todos os rios nascem simples e ignorantes. Simples lá na serra. Ah, Deus, nasce tão pequeno, Deus, e nós não compreendemos a nossa pequenez. Deus, o rio nasce tão pequeno, jorra uma aguinha tão insignificante, sabe, Deus, quase ninguém dá valor. Olha para aquilo ali e acha que não tem futuro nenhum, tão pouca água que ali escorre. Deus, mas sabe, eu aprendi, Deus, eu aprendi a correr por caminhos estranhos, desconhecidos, a enfrentar os percursos. Deus, eu atravessei florestas, eu ouvi os gritos das feras. Deus, eu avancei pelo mato, eu percorri e nas minhas margens eu deixei florir. Ah, Deus, eu só cresci porque aprendi a aceitar. Todos os rios que iam aparecendo na minha vida, na minha trajetória evolutiva, eu aceitava e quanto mais aceitava, Deus, maior me tornava. Deus, eu aprendi a ser calmo e sereno. E que importância ser calmo e sereno. E aprendi que todos os rios podem ser tão calmo e sereno ao ponto de refletir um céu. Deus, em outros momentos eu tive tanta angústia na vida, tanta dor e sofrimento, que eu tremia as minhas águas, Deus. E tremendo, eu só refletia para a humanidade a minha angústia. Mas eu venci. Eu venci, Deus, porque eu aprendi que eu poderia novamente acalmar as minhas águas, a profundeza das minhas águas. Deus, eu avancei e encontrei as minhas pedras. Deus, eu amei as minhas pedras, a todas abracei, guardei, amei e acariciei. Sabe, Deus, a nenhuma desprezei, a nenhuma joguei fora do leito do meu rio.
a todas envolvi, a todas acariciei. Deus, essas pedras eu guardei. E aprendi que no atrito entre as pedras, elas iam se polindo como diamante. Deus, eu avancei e dourei minhas águas, e brilhei como ouro para o sol, brilhei como ouro para a vida e para toda a humanidade. Os casais de namorado faziam suas selfies, porque eles queriam tirar suas fotografias ao lado desse sol brilhante, que brilhava como ouro. Mas Deus, nas noites escuras, eu prateei as minhas águas, mas aprendi a brilhar sempre. Houveram momentos de fartura, Deus. Quando eu passava, isso era trigo. Houveram momentos de fartura, onde tudo que brotava, plantava, nascia, Deus. E eu fui avançando. Claro que existiram montanhas, montanhas que aprendi a atravessar, montanhas que aprendi a percorrer. Exigiu de mim novas posturas, transformações. E eu fui aceitando, eu fui me deixando modelar, me deixando buscar outros caminhos, Deus. E houveram as curvas. Houveram as curvas, Deus, e graças a Deus que houveram as curvas, porque aí eu fui percorrendo cada curva calmamente. Eu fui sentindo cada curva do caminho até que avancei e cheguei nas quedas. Sabe, Deus, não foi somente uma queda, não. Deus, foram várias quedas. Quer saber da verdade? Na verdade, eu nasci lá na serra e de lá para cá eu vim caindo sempre. E de queda em queda, eu fui modificando as minhas águas, eu fui modificando o percurso por onde eu passava e eu fui aprendendo, Deus. Da minha maior queda, Deus, o homem tomou das minhas águas e construiu uma usina elétrica. Ele construiu uma barragem, ele represou as minhas águas. E quando ele represou as minhas águas, eu fiquei ali. Eu fiquei ali sufocado naquela usina elétrica, aquela imensa barragem diante de mim. Eu queria voltar a correr, eu queria voltar a percorrer os caminhos como anteriormente, mas não conseguia. Ali preso, sufocado. Sabe o que fiz, Deus? Reuni todas as minhas forças, movi as turbinas da usina elétrica e produzi a energia necessária para iluminar a noite escura dos homens. Mas eu aprendi a trabalhar e a brilhar sempre. Ah, Deus, agora eu vou me jogar no mar. E se eu vou me jogar no mar, deixa eu contar para vocês, em 2 minutinhos, a filosofia do mar, porque um dia seremos mar. Porque um dia nós iremos chegar no lugar onde todos os rios do mundo irão alcançar. Quando nós formos mar, nós vamos aprender a banhar 7 bilhões de pessoas. Porque os mares e oceanos do planeta representam 70% da Terra. Os outros 30% da Terra são os continentes, terra firme, que surgem das profundezas do mar. 70% mares e oceanos, 30% terra firme, os continentes. 7 bilhões de pessoas moram nesses continentes, no coração do mar. 7 bilhões de pessoas trabalham o ano inteiro e nas férias procuram a praia e nelas vão mergulhar naquelas águas do mar. E quando nós formos mar, nós vamos aprender a banhar de energias salutares 7 bilhões de pessoas, para que eles possam retornar para suas casas, revigorados, prontos para mais um ano de serviço, de trabalho e de labuta. Quando nós formos mar, nós vamos aprender a alimentar 7 bilhões de pessoas, porque nós vamos produzir peixes. Os pescadores vão até ali, vão pescar os nossos peixes, vão levar para o mercado e vender os peixes no mercado. Alguns pescadores irão vender esses peixes, irão pagar a universidade dos filhos, irão comprar uma casa nova, irão trocar de carro. Os pescadores farão isso, mas existirão outros pescadores que não farão isso. Eles vão pescar os nossos peixes, irão levar para o mercado, irão vender e com o dinheiro da venda irão comprar drogas ilícitas, irão comprar cerveja, cachaça, irão se embriagar a noite inteira. Depois eles irão novamente lá no mar para pescar os nossos peixes e nós daremos a eles mais peixes. E eles vão vender esses peixes e comprar mais drogas e bebidas. E vão se embriagar e se drogar. E depois, no outro dia, eles irão novamente pescar os nossos peixes. E eles levarão e irão se drogar e irão se embriagar. E depois eles irão novamente buscar os nossos peixes e nós daremos os nossos peixes sempre para ele.
Sabe por que nós daremos os nossos peixes? Porque nós sabemos que ele é um pequeno rio. Não compreende ainda, mas ele vai crescer e vai correr para o mar e fará parte da eternidade de Deus. É por isso que nós não vamos negar a ele o que nós possuímos de alimento em nós, para que ele também possa crescer. Ele é um pequeno rio, só cresce se eu der de mim o meu melhor enquanto mar que serei, ou de rio que sou. Quando nós formos mar, nós vamos aprender a amar 7 bilhões de pessoas. E a guardar aqui, 7 bilhões de pessoas. E daremos para ele todo o nosso amor, porque nós seremos tão grandes, mas tão grandes, que todos os continentes da Terra e todos os seus habitantes caberão nesse pequeno território chamado amor, que seremos nós, tão grandes como o mar. Uma hora falando para vocês. Gratidão eterna por me receberem. Eu venho de tão longe, lá do Piauí, trazer o meu calor para vocês. Espero que tenham sentido durante a palestra. Gratidão por me receberem nessa casa espírita, por estarmos juntos. Gratidão por me ouvirem contar a história desse menino do Rio. Gratidão por esse momento tão ímpar. Durante uma hora, eu olhei nos olhos de vocês. E vocês perceberam que eu olhei nos olhos de vocês. Eu passei a palestra inteira buscando os olhos de vocês. Sabe por que eu olhei nos olhos de vocês? Porque eu queria ver que rio corre aí dentro. Eu queria olhar nos olhos de vocês para ver as águas que estão aí dentro, que se movem aí dentro. E que águas belas. Como valeu a pena ter vindo do meu Piauí, para o Rio Grande do Sul, para ver nos olhos de vocês águas tão lindas. Existe aí um rio tão belo, um rio tão calmo e sereno, um rio que tem tanta vontade de chegar no mar. Gratidão pelo olhar de vocês. Sabe, quando eu saí do meu Piauí, eu pensei assim, eu acho que eu vou chegar no Rio Grande do Sul e vou compreender o que é o amor. Mas eu não tinha essa certeza. Mas olhando nos olhos de vocês, eu compreendi o amor. Eu queria tanto compreender a paz. Meu Deus, eu não sabia que eu ia compreender nos olhos de vocês. Olhando nos olhos de vocês, eu compreendi fraternidade. Eu compreendi caridade. Olhando nos olhos de vocês, eu vi a luz de Deus. Meu Deus, como é tão simples o olhar de vocês, mas quão poderoso é esse olhar, que me transformou tão profundamente, que eu vou levar o olhar de vocês. Deixe eu levar o olhar de vocês, porque o meu Piauí precisa desse olhar de vocês. Eu vou plantar no Piauí o olhar de vocês. Eu vou deixar lá plantado no meu Piauí o olhar de vocês, porque todas as vezes que eu olhar para o que ali brotar, verei vocês no coração do meu Piauí. Deixe eu plantar o olhar de vocês no meu Piauí, para que meu Piauí tenha mais paz, tenha mais amor, tenha mais fraternidade, caridade, solidariedade, porque foi isso que eu vi no olhar de vocês. Se eu passar até o final do ano, agradecendo pelo olhar de vocês, pela calma de vocês, pela paz de vocês, será pouco. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Gratidão eterna.